Oi, gente, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar. A gente sempre tem esse delayzinho no começo da live, então vamos chegando para nossa primeira live do Novo Caminho. Tô super feliz de estar aqui. Pessoal entrando, a gente já vai começar a nossa live, vamos só esperar todo mundo entrar aqui. Já vai mandando um aviãozinho para quem acha que quer participar também do nosso evento, conhecer essa profissão nova de assistente virtual, conhecer essa carreira, poder mudar de vida. Já chama todo mundo. A gente já vai começar, todo mundo seja muito bem-vindo. Nossa primeira live aqui do evento Novo Caminho. A gente vai ter durante essa semana aí, todos os dias, live às 8 para falar mais sobre a profissão de assistente virtual, como ela acontece, como eu conheci, como eu consegui transformar minha vida como assistente virtual. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o nosso e-book, que vai ser aberto às vendas no domingo. Então, a gente vai falar sobre ele também. A gente tem algumas surpresas durante esses dias. Então, se você conhece alguém que queira mudar de vida, queira conhecer essa nova carreira, ter essa nova oportunidade, já manda o aviãozinho ali e vai chamando para participar aqui com a gente, conhecer mais. Eu tô muito feliz de estar podendo fazer essas lives, compartilhando com todo mundo essa minha experiência, essa transformação que eu tive na minha vida de deixar de ser CLT e conhecer a carreira de assistente virtual, poder ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo, geográfica. Tô muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, em ter vocês aqui comigo, né, participando dessas lives e trocar essas experiências, né, dessa trajetória que eu tive. E mostrar que dá pra gente mudar de vida, né? Que é possível sim mudar de vida. E o ano novo tá aí pra isso também, né? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, a gente não sabe como fazer e vai deixando, vai deixando. Então, esse evento bem no início do ano é justamente para isso, para ajudar vocês e incentivar também quem quer ter essa mudança, quem quer ter essa transformação, né? Tem esse incentivo de que é possível sim mudar de vida, mudar de carreira, tudo no início do ano. Então, até o final do ano dá para ter grandes transformações por aí, né? Eu tô aqui para ajudar vocês com esse nosso evento, né? Novo Caminho e várias dessas nossas várias lives. Antes da gente começar a nossa live em si, eu queria deixar alguns recadinhos. Hoje a gente teve um problema aqui, um pouco com a nossa energia, os transformadores aqui resolveram queimar. Então, caso a gente tenha algum problema durante a noite, a gente vai mandar um link de novo para informar sobre a nova live, tá bom? Queria saber como vocês estão, né? Eu tô um pouquinho gripada, então vou dizer que peguei essa gripe de início de ano que várias pessoas pegaram, alguns familiares meus também pegaram. A gente já tá bem, mas quero saber como é que vocês estão por aí, de onde vocês estão, se também deu essa onda de gripe aí na cidade de vocês, se o pessoal tava todo no hospital e no posto também, para se cuidar. Me conta já aqui nos comentários como é que vocês estão, que eu quero saber como é que tá tudo por aí também. E daí já deixa o like aqui, manda o aviãozinho para quem vocês querem chamar para a live para ter essa transformação de carreira ainda esse ano, que vai ser super legal. O evento inteiro dessa semana vai ser voltado para essa transformação, para essa oportunidade de troca de carreira, essa nova opção, né, de virar assistente virtual. A gente vai estar trabalhando essa semana em cima disso. Vai estar falando depois sobre o nosso e-book, o Novo Caminho, que vai ser aberta às vendas no domingo, dia 9, tá bom, gente? Ó, teve gente que não pegou por aí, nossa parceira do marketing não pegou, graças a Deus.
Por aqui a gente teve alguns sintomas meio leves até, tá? Eu tive dor de garganta mais e dor no corpo, mas alguns conhecidos nossos tiveram febre, e daí a gente fica um pouquinho mais preocupado, né, com essa questão de febre. Mas tomara que todo mundo esteja bem, né, pra iniciar esse ano com tudo. O Marcos também não pegou, deu sorte. Vocês estão dando sorte por aí, hein, gente? Vamos lá. Então vamos começar a nossa live, né? Vamos falar um pouquinho, quero começar a live mesmo me apresentando para vocês. Eu sou a Camila, né? Eu hoje moro em Camboriú, graças à oportunidade de ser assistente virtual. E eu vou contar durante a live como que eu vim morar aqui, né? Morar na praia, tá tão próximo assim da praia, né? Poder aproveitar. É realmente uma vida diferente, assim, uma vida que muita gente quer, poder tá final de semana aqui, ir pra praia, tudo certo. Ó, a Jéssica também não pegou, ainda bem, hein, Jéssica? Pessoal aí tá todo mundo se cuidando. Tomara que ninguém mais pegue, porque é complicado, né? Mas falando mais um pouquinho sobre mim, eu tava de aniversário ontem, gente, então por isso a gente preparou esse presente pra vocês. E a gente vai falar hoje sobre quem sou eu, né? Quem é a Camila, e eu vou falar um pouquinho pra vocês como eu conheci assistente virtual, como eu conheci a carreira em si, como que aconteceu a minha transformação, né, minha transição de CLT para virar assistente e como que vocês também conseguem, um pouquinho a gente vai dar hoje aqui, o que vocês podem fazer, né, para também entrar nessa carreira de assistente virtual, tá bom? Como eu tava falando, sou a Camila, vim morar em Camboriú o ano passado, por já ser assistente virtual, né? Tive essa oportunidade. Antes eu trabalhei dentro de indústria, trabalhei no comércio. Já tive época que eu trabalhei final de ano em períodos à noite. E a gente sabe que trabalhar à noite é complicado, né? Ainda mais em época de festa, que tá todo mundo comemorando, fazendo confraternização. A gente não quer muito isso, né? Então, nesses períodos em que eu tive alguns desses trabalhos que me demandaram um pouco mais de tempo, e de não estar com a minha família, não poder estar com meus amigos em alguns momentos em que eu gostaria de estar, foi me gerando a vontade de poder ter essa autonomia, de estar com todo mundo, final de ano, confraternizando, de poder aproveitar os finais de semana com a família, ir pra praia e viajar nos feriados. E a gente sabe que quando a gente é CLT, muitas vezes a gente não consegue, né, emendar um feriado ou ir aproveitar tranquilo. A gente não consegue, às vezes, escolher o nosso período de trabalho. Então, essas demandas foram me gerando esse interesse em encontrar algo que eu conseguisse conciliar a minha família, conseguisse conciliar o meu trabalho. Então, depois de trabalhar tanto em indústria, comércio, trabalhei com vendas também, eu descobri a profissão de assistente virtual, fui pesquisando na internet, né? E realmente não era uma profissão tão conhecida, ela começou a ser mais conhecida através da pandemia, né? Durante a pandemia, porque muita gente foi trabalhar de forma remota e a assistente virtual já trabalha de forma remota, né? Então, isso ajudou a divulgar também essa possibilidade de trabalho. E realmente é um trabalho, tá, gente? Não é algo que às vezes a gente vê na internet, que é de ganhe dinheiro com a internet, ganhe dinheiro fácil. Então, é realmente um trabalho sério. Todo mundo pode trabalhar como assistente virtual. Não tem regras, então a gente consegue. Ele é bem abrangente, né? Várias áreas de interesse e tudo mais. Então, todo mundo consegue entrar na carreira de assistente virtual. E eu vou falar um pouquinho como que eu entrei, né? Através
descobri a profissão através da internet, fui pesquisando essas possibilidades, fui pesquisando como que poderia acontecer esse contato com os meus clientes, porque muita gente ainda é um pouco mais receosa, né, por ser uma parceria feita através de internet, muitas vezes tu não conhece a pessoa, não sabe como que ela lida, como que ela trabalha e tudo mais, então a gente encontra um pouquinho dessa dificuldade, principalmente no começo, mas depois a gente vai trabalhando, tem nosso primeiro cliente, a nossa divulgação através dos clientes mesmo, né, eles vão indicando, isso é muito interessante, tá, na nossa profissão, um vai indicando pro outro, a gente vai fazendo prospecção e daí vai, às vezes uma amiga nossa indica também, e através disso a gente vai desenvolvendo, né, uma confiança nas pessoas e vai conseguindo mais clientes. Então, depois que a pandemia começou, o pessoal começou a conhecer mais. E daí, Jéssica, respondendo a tua pergunta sobre plataforma, a assistente virtual, na verdade, ela não precisa de uma plataforma, tá? Pra gente trabalhar como assistente virtual. Tem alguns sites que tu pode utilizar para conseguir clientes, como o Workana. São sites que tu pode divulgar o teu trabalho, tu pode oferecer o teu trabalho lá também. Mas aqui a gente vai te mostrar de uma outra forma. A gente vai te mostrar como tu pode prospectar os teus clientes, tá, Jéssica? E tu pode fazer o contrato direto com eles, tu pode conversar direto com eles e daí conduzir essa negociação direto com a pessoa, sem ter essa limitação de uma plataforma intermediando, tá bom? E eu não tive essa plataforma, tá? Eu não usei no começo, então, sendo bem sincera pra vocês, não é algo que eu indique, porque tem muita gente lá que às vezes cobra mais barato, o trabalho não é tão legal, e daí tu fica nessa disputa de valor dentro da plataforma, tá? A gente tem que ficar ligado nessa questão também. Tu usa o Get Ninjas para pegar trabalho freela, né? Alguns freelas até pode ser que a gente consiga, tá lá dentro, mas a gente... É legal ter alguns clientes que a gente chama de cliente recorrente. Esse cliente recorrente é aquele cliente que a gente usa geralmente para pagar os nossos custos que são mais fixos, né? A gente tem os nossos custos mensais, a gente tem que pagar, então a gente pode buscar esse cliente recorrente de forma orgânica, né? Com as nossas interações, né? Ali no nosso Instagram, praticando essa prospecção ativa ali, ou através de Facebook em alguns grupos, né? Tem algumas opções que a gente pode utilizar para fazer essa prospecção, e daí eu indico tu ter esses clientes recorrentes para ter esse valor mensal, né? Recorrente. Aí, no caso de ter alguns trabalhos freelas, tu pode usar alguma plataforma assim para complementar a renda, para fazer um caixa, uma coisa assim. Mas são coisas que eu alerto o pessoal, tá? Quanto a essas plataformas, por essa questão de preço. Porque lá é muito... ela é muito questão de quem cobra menos, tá bom, gente? E é por isso que tu tá aqui, Rê. Que legal que tu gostou dessa ideia. Então, a gente vai ter várias coisas aqui essa semana, tá? Em todas as lives a gente vai ter informações diferentes, a gente vai ter um tema diferente em cada live pra gente conversar. E no final a gente tem o lançamento do nosso e-book, que vai ser um novo caminho realmente pra vocês. Tem um pouquinho de cada etapa do que eu passei, explicando cada etapa de como eu virei assistente virtual, tem dicas, tem algumas informações, então eu acho que vai ser bem legal mesmo para vocês, para conhecer mais, e durante esses dias a gente vai trazer alguns spoilers, tá bom?
E se vocês conhecem mais alguém que tá querendo, gente, tá querendo mudar de vida, tá querendo virar assistente virtual, já manda aqui no aviãozinho, chama essa pessoa pra ver essa live, convida aqui pra vir com a gente e ter essa oportunidade que vocês estão tendo, hein? Porque já imaginou, agora a gente tá em janeiro, já imaginou chegar em dezembro, poder falar assim, ó, trabalhei o ano inteiro, vou chegar final do ano, vou ter férias, gente. Já pensou? Entre Natal e Ano Novo não vou trabalhar, vou ter meu descanso. Tô com meus clientes fixos, tá tudo certo. Ainda pode se programar para ter o seu 13º, sim, porque assistente virtual geralmente não tem, como a gente trabalha por conta, mas lá no e-book também tem informação de como a gente se garantir ter um 13º também, tudo mais, tá? Rose, tu fez o curso de assistente, mas ficou bem perdida. Então, lá no nosso e-book eu tenho um pouquinho de cada coisa. Aqui eu vou falar mais um pouquinho também, tá, Rose? Mas qualquer coisa, chama a gente depois no direct, que a gente conversa um pouco melhor, tá bom? A gente tá super aberto para ajudar vocês aqui. E eu acho que tu trabalha com marketing, né? Qualquer coisa a gente pode te auxiliar, a gente tem parceiros também que são da área de marketing, qualquer coisa para fazer uma parceria, um trabalho legal. E eu vou dar uns spoilers durante as lives sobre o nosso e-book, então fica de olho qualquer coisa para conhecer ele também por dentro, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, gente, como eu me tornei assistente virtual, tá? Que foi quando eu conheci a profissão de assistente virtual, eu não tinha um nicho e eu sou formada em moda, então algumas coisas foram meio que me guiando para o que hoje é o meu nicho e que a gente não precisa ter ele definido, tá? Quando a gente começa, a gente procura alguns clientes, procura alguns parceiros e a gente vai oferecer os serviços que a gente já oferece, geralmente em algum serviço CLT ou que a gente tem afinidade. No meu caso, eu gosto muito de fazer o atendimento, eu gosto muito de estar em contato com as pessoas, de conhecer pessoas novas. E eu fui oferecer essa oportunidade para as pessoas de ajudar, né, auxiliar em atendimento e também organização. Então a gente consegue fazer algumas listas, fazer um trabalho legal de habilidades que a gente tem e oferecer esses serviços no início, tá? E daí eu me tornei assistente virtual através de uma consultora de imagem que precisava de alguém exatamente para isso, para organizar as etapas dela, organizar os atendimentos dela, dar atenção para as clientes quando recebia os materiais que ela precisava. E daí a gente começou a fazer esse trabalho. Foi a minha primeira cliente, foi durante a pandemia, né? E bem no início, e daí a gente começou a trabalhar, fazer isso, e dali eu fui desenvolvendo um método diferenciado que eu conseguiria conciliar mais clientes, e o meu público ele foi ficando nichado, eu fui pesquisando, eu fui prospectando em pessoas que eram consultoras de moda. Então depois disso que eu comecei a nichar, tá, gente? Aqui a Fran tá falando, acho que a profissão se pega muito no dia a dia, dicas de alguém que já está fazendo e é muito importante. Isso mesmo, Fran, realmente, a gente vai desenvolvendo no dia a dia, vai desenvolvendo com as questões que aparecem, né? E é bem importante, sim, esse dia a dia, esse desenvolvimento. A gente tá sempre conhecendo coisa nova, sempre conhecendo algum aplicativo novo, alguma forma de fazer alguma tarefa diferente, de uma forma diferente, né? Hey, atualmente tu tá desempregada, seguro-desemprego e não quer mais voltar pro CLT, quer trabalhar para ti mesmo. Isso mesmo, hein? Tem que botar essa meta sim, tá bom? Estudante de design gráfico quer tentar entrar nesse nicho. Hey, muita gente não consegue dar conta das suas redes sociais porque realmente demanda muito tempo da gente. A gente não consegue, às vezes, desenvolver uma arte legal, desenvolver um trabalho bacana para aparecer na nossa rede social mesmo. E o designer gráfico consegue super atender muita gente. Ele não tem limitação nenhuma
não tem limitação nenhuma de público, então tu consegue oferecer os teus serviços para muita gente, né? Então, é isso mesmo. Ah, obrigada, Rose, praticando e pegando as dicas sempre com alguém como a Camila. Obrigada. Leia, obrigada por estar por aí, gente. Muito obrigada. Ó, se vocês lembrarem de mais alguém durante a live que quiserem chamar para vir conhecer, para ter essa oportunidade, tá? Pode mandar aqui no aviãozinho, manda pro pessoal, chama para vir aqui e conhecer mais essa profissão, tá bom? Designer consegue agregar serviços trabalhando como a V. Consegue, né? Nossa parceira aqui nos ajuda muito. Leia, obrigada. Sim, envia coraçãozinho aqui, hein, gente? Se vocês estão gostando, está fazendo sentido isso pra vocês, se é isso que vocês estavam pensando sobre a profissão, pode mandar o coraçãozinho, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha entrada nessa carreira de profissão de assistente virtual, mas pode mandar coraçãozinho, pode mandar dúvida aqui, que daí depois a gente vai respondendo, tá? Já tá bem perdida procurando algum site para trabalhar dessa forma e não tá conseguindo. Então, já na verdade, tem alguma dificuldade nessa questão de prospecção, porque a gente precisa realmente passar confiança para o nosso cliente e tudo mais, né? Mas a gente fala um pouco, tá? Sobre isso durante essas lives. Não deixa de acompanhar que a gente vai ter lives específicas sobre autossabotagem, sobre como confiar em si mesmo e acreditar que vai dar certo, tá? Porque realmente, assim, ó, o começo é um pouco mais difícil, a gente sabe, como qualquer profissão, mas a gente acreditando na gente mesmo, a gente pode ir muito longe. E eu vou dizer pra vocês que eu falo com um pouco de propriedade, tá, gente? Porque bem no começo, assim, eu não acreditava. Eu não acreditava que eu poderia ter clientes de todo o país, porque eu tenho clientes de Criciúma, Santa Catarina, São Paulo, tenho clientes de Recife, tenho clientes de Salvador. Então, é o país inteiro. A gente consegue ter clientes no mundo inteiro, na verdade. Então, a gente tem que acreditar na gente para poder divulgar e chamar o resto do pessoal para trabalhar com a gente, né? Se eu vou comentar sobre o livro, Luiz. Hoje a gente vai falar mais sobre o nosso início da carreira. A gente vai comentar, a gente vai dar alguns spoilers também do livro no dia 8. Dia 8 a gente vai mostrar ele um pouquinho por dentro também, como que ele alguns temas, a gente vai mostrar aqui o nosso sumário sobre o que a gente fala dentro dele e assistindo todas as lives, do começo ao fim, já vai dar para aprender bastante coisa sobre a profissão. Então fiquem aqui durante a live inteira para não perder nada, hein, gente? E chama quem vocês acham que deve estar aqui para conhecer também. Tá ansiosa, né, Rai? Logo, logo, hein? Dia 8 já tá aí. Então deixa eu voltar ali e falar um pouquinho mais. Eu soube da existência, né, da carreira através da internet, comecei a pesquisar, tive essa oportunidade de trabalhar com uma consultora e fui desenvolvendo alguns métodos e algumas formas de agilizar esse processo. E cada cliente também tem o seu estilo, né, gente? A gente não consegue fazer algumas alterações, porque cada um tem a sua demanda, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas a gente consegue aplicar o nosso método adaptado na maioria das vezes, tá bom? E daí eu fui desenvolvendo esse método durante um tempo, fiquei só com uma cliente durante, acho que foram 6 meses, porque logo que a gente vira assistente virtual, a gente geralmente não consegue pegar mais de um cliente assim de cara. Então é bem legal a gente trabalhar com esse cliente, ele acreditou na gente, ele confiou na gente, né? Então vamos trabalhar, vamos desenvolver o nosso método com ele, né? Com os serviços que ele precisa e tudo mais. E a partir dali, quando a gente se sentir segura,
dá pra gente começar a oferecer para os outros clientes. E foi o que eu fiz, tá bom? Quando eu me senti confiante, quando eu senti que eu já estava com todas as demandas do meu primeiro cliente bem conhecidas, eu comecei a prospectar novos clientes. Eu parti para o Instagram e comecei a procurar na minha lista de potenciais clientes quem eu me identificava. Porque trabalhar como assistente virtual é uma parceria, gente. A gente tem que se identificar com a pessoa tem que se identificar com a gente. É uma troca, tá? Isso acontece todo dia. Por mais que seja virtual, a gente tá junto. Tem troca de informações todo dia. Então, é bem legal a gente se identificar com a pessoa que a gente tá trabalhando, tá bom? E daí eu fui pesquisando algumas consultoras que ainda não tinham assistente, que já estavam com uma agenda mais cheia, sabe? Porque nesse nicho que eu busquei, geralmente a consultora faz toda a parte, todas as etapas, assim, né? Ela faz atendimento, ela faz envio de orçamento, ela faz o atendimento e agendamento da cliente ali no WhatsApp, e isso vai demandando muito tempo, né? Ela envia e-mail, tudo isso. E daí eu comecei a procurar consultoras devido à minha formação. Hoje, Rose, eu tenho um nicho, tá? Eu gosto de trabalhar com consultoras de imagem. A maior parte dos meus clientes são consultoras de imagem. Mas eu já tive cliente que era artesã, que fazia pintura em porcelanas. Eu tenho cliente que é comércio e distribuição de gás de cozinha. Eu tenho cliente que é corretor de imóveis. Então, assim, eu tenho um nicho, mas se o meu serviço, se eu conseguir atender outro nicho, eu atendo também. Eu tenho uma cliente hoje que ela é uma empresa de tecidos personalizados, então eles fazem almofadas, bolsas, cangas, eles fazem várias coisas personalizadas que eu também consigo atender, fazendo gerenciamento de pedido através do WhatsApp, através das redes dos e-commerces dele, tá bom? Então, tenho hoje esse nicho, mas quando comecei não tinha. Então, a gente vai desenvolvendo ele aos poucos, ainda mais trabalhando com marketing, não precisa se preocupar em criar esse nicho agora no começo, pode ir desenvolvendo ele depois, tá? E daí, eu comecei a conhecer, né, o nicho da consultora de imagem, comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato com algumas delas, fiz um textinho me apresentando, falando o que eu fazia, tudo mais, e comecei a interagir, porque a gente só ir lá e oferecer o nosso trabalho fica meio chato, então a gente começa a interagir, começa a acompanhar, e daí a gente já vai sabendo um pouco mais de como é a pessoa, de como que ela trabalha, como que é o processo dela, né, as etapas do trabalho dela, e como que ela é, às vezes, até pessoal, porque hoje na rede social a gente consegue acompanhar também isso, né? E é muito importante a gente criar também esse vínculo. Então, dessa forma eu consegui prospectar várias clientes, tá? A Jéssica tava comentando ali que não tava conseguindo, mas dessa forma ela funciona bem legal, tá, Jéssica? E daí eu comecei a pesquisar essas clientes, comecei a procurar e interagindo com elas, mandando mensagem, fui conversando e consegui a segunda cliente. E daí também passei mais um tempo que eu chamo de tempo de maturação, tá, gente? Que é o tempo que eu preciso, que eu acho que é legal eu ficar com as clientes que eu já tinha, ou a primeira, ou duas e tal, e ter essa cliente em maturação para eu conhecer o processo dela, para eu me adaptar ao atendimento dela, né? Conhecer tudo. E daí eu consigo me sentir segura novamente para oferecer o meu serviço de novo. Então a gente vai meio que trabalhando como uma escadinha, sabe? Eu tenho um cliente hoje,
daqui um tempo eu vou estar segura para atender o meu segundo cliente. Daqui mais algum tempo eu vou estar segura para atender meu terceiro cliente. E daí daqui a pouco a gente vê, a gente já tá trabalhando com 6, 7 clientes. Então é algo que vai crescendo. E realmente, Fran, é muito legal atendendo vários nichos, porque assim, além de não afunilar, né, a gente abre um leque como assistente virtual, além de não afunilar isso, a gente consegue conhecer particularidades de várias profissões, entende? Então, assim, eu consigo trabalhar, no meu caso, né, com uma consultora, com uma empresa que é distribuidora de gás e cozinha, consigo trabalhar com uma empresa de produtos personalizados, com um corretor de imóveis, e um vai agregando no outro. É muito interessante, gente, porque às vezes a gente fica só com um nicho e fica muito fechado, sabe? Então, quando a gente diversifica, isso agrega pra gente, agrega pro outro cliente, agrega pro cliente novo. É muito interessante. E, Rai, como eu consigo atender vários clientes ao mesmo tempo, eu criei um método que eu desenvolvi atendendo a minha primeira cliente, fui melhorando quando eu comecei a atender a minha segunda cliente, então eu fui elaborando ele, fui melhorando ele, e hoje eu consigo atender vários clientes ao mesmo tempo, tá? E eu fui identificando a necessidade de mercado da consultora, porque muitas vezes elas trabalhavam sozinha e daí o meu principal nicho são elas, mas não que a gente precise ficar focado nelas, tá, gente? Então, principalmente para quem tá começando, não precisa se focar nisso de nicho. Marcos, se daria para trabalhar com médicos e psicólogos que fazem telemedicina ou algo do tipo. Não só telemedicina, tá, Marcos? E é muito legal a gente ter um homem aqui na live, porque homens às vezes acham que não podem ser assistente virtual, mas dá para trabalhar assim com médico, com psicólogo, com fisioterapeuta, dá para trabalhar com muita gente fazendo organização de agenda e agendamentos, porque eles precisam também dessa demanda, né? Às vezes eles não têm um escritório todo dia, trabalham num centro clínico, uma coisa assim. Então, assistente virtual consegue fazer essa parte de agendamento médico para psicólogo, para pessoal que faz físio. A gente consegue abrir um leque dentro dessa parte de saúde muito grande. A gente consegue trabalhar também com o pessoal que faz a parte de academia com personal trainer, tá? A gente consegue trabalhar também com essa parte de horários de personal. Então, o leque é realmente gigante, tá? Sim, a agência de marketing também é um nicho enorme e dá para oferecer vários trabalhos para agência de marketing também, gente. Hoje, um dos mais oferecidos realmente é atendimento, porque muita gente precisa dele, né? Muitas empresas precisam fazer um atendimento, fazer um pós-atendimento, estão entrando no digital agora e querem ter esse atendimento melhor, né? Mas muitas empresas precisam de muitas funções e vocês podem oferecê-las. Daria para oferecer a parte de emissão de nota fiscal, controle de gastos, como é que a gente diz? Parte de contas a pagar e receber, conciliação bancária. Dá pra gente oferecer vários nichos, vários serviços para vários nichos, então não se limitem, principalmente de começo, como eu falei, tá, gente? E daí, voltando ali, como eu identifiquei essa necessidade, eu vi que as consultoras geralmente trabalhavam sozinha e é muita demanda para uma pessoa, né, gente? Então, eu comecei a acompanhar algumas delas, já conhecia algumas, né, porque por ser formada em moda, algumas eu já conhecia, e daí eu fui pesquisando, fui acompanhando, fui conversando, e dali se tornou o meu nicho. Então, hoje, trabalhando como assistente virtual, o meu público-alvo realmente é consultora de imagem, mas eu tenho outros segmentos que eu trabalho e adoro um contribuir com o outro. Todos eles são maravilhosos, tá? Cada um tem o seu serviço específico, o que precisa.
e por isso a gente precisa também ter, trabalhar bastante a nossa questão de precificação, tá, gente? Que é uma parte muito importante de assistente virtual, e daí por isso que eu comentei ali sobre as plataformas pra gente ter cuidado, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens de ser assistente, que muita gente aqui tá falando sobre trocar de vida, começar o ano mudando, né? Que é um presente também nosso para vocês, essa oportunidade de conhecer a carreira no começo do ano e desenvolver um trabalho bem legal durante o ano inteiro, para chegar no final do ano e falar, gente, eu consegui, tive uma transformação em 2022, olha que coisa maravilhosa, hein? Chegar em dezembro e pensar, nossa, olha o que eu fiz em um ano, né? O que aconteceu na minha vida, como que ela transformou. Então é uma oportunidade que a gente já tá aqui no início de janeiro, dando para todo mundo, porque agora a gente tá chegando no segundo final de semana do ano e já pensou a gente chegar e falar assim, bah, queria estar na praia ainda, queria estar com meus familiares, aproveitar mais uns dias, e daí o nosso presente é nesse sentido de dar oportunidade para vocês de no ano que vem, ao invés de estar pensando isso, vocês estarem aproveitando mais uns dias com a família, poder aproveitar o final de semana, poder estar viajando e trabalhando, porque enquanto a família tá na praia, a gente pode estar na praia trabalhando. Eu moro aqui na praia e a gente consegue, vai durante o dia pra praia, aproveita. Eu poderia estar hoje fazendo essa live de um hotel, de alguma casa de Airbnb, alguma coisa assim. E ia ser super legal, já pensou? Viajando, trabalhando, é muito bacana, né? Cada um consegue aproveitar da melhor forma, ficando com a família, indo viajar, tendo uma liberdade financeira durante um ano. Já pensou um planejamento desse ano de chegar no ano que vem e falar, gente, consegui minha liberdade financeira, tô numa fase muito legal que eu gostaria de estar. Então é um presente de início de ano e uma oportunidade que a gente tá dando para vocês. E essa é uma das vantagens, né, de poder trabalhar de qualquer lugar. Uma outra vantagem de ser assistente virtual é a questão de tempo, né? Eu posso criar o meu horário, eu posso fazer o meu horário, tipo, eu posso selecionar os meus clientes e falar, gente, eu trabalho da 1 às 6, ou eu trabalho apenas na parte da manhã, ou eu trabalho de segunda a quinta-feira, sexta-feira eu não trabalho. Então a gente tem essa possibilidade de negociar com os nossos clientes, né? De escolher os nossos horários, escolher os nossos parceiros também, que é muito importante para uma parceria dar certo, né? É muito importante pra gente conseguir desenvolver e tudo mais. Essa parceria ser legal, né? Ser bacana, porque precisa ter muita confiança. Então, é bem legal. E também, eu vou falar uma última vantagem aqui que eu acho, que é a oportunidade que a gente tem de interagir com vários nichos, porque dentro do CLT a gente geralmente fica focado na nossa função, né? E dentro daquela empresa. E daí, quando a gente entra na assistência virtual, que a gente consegue atender vários nichos, que é o que a gente estava falando, as experiências compartilhadas são infinitas, as pessoas que a gente conhece são uma diferente da outra, a gente consegue trabalhar com pessoas maravilhosas, a gente consegue escolher com quem a gente está trabalhando. Já aconteceu de não dar certo com algum cliente? Já aconteceu, gente, acontece. Assim como aconteceria de não dar certo de ter entrado em alguma empresa, né? Por algum outro motivo. Mas geralmente a parte boa sobressai, né? E eu tenho encontrado pessoas maravilhosas, assim, no meu caminho. Sempre agradeço por todas essas oportunidades que eu tive com todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Foram muito importantes, né, para eu me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, eu acho que uma das maiores vantagens é essa, de conhecer muita gente, conhecer muita profissão, conhecer um pouquinho de cada coisa. E não é, mesmo que a gente seja assistente virtual, esteja trabalhando de casa,
não é algo que seja monótono, então é muito dinâmico, cada dia tem uma demanda diferente, geralmente. Os clientes diferentes te trazem problemas diferentes e a gente tem que ter soluções diferentes. Isso vai trazendo pra gente, como pessoa, uma visão mais aberta, sabe? A gente vai desenvolvendo pessoalmente também. E pra mim isso é uma das maiores vantagens de ser assistente virtual. E poder estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco disso também é uma vantagem pra mim imensa. Tá conhecendo um pouquinho de vocês que participaram da live de hoje. Eu já quero agradecer por todo mundo estar aqui, convidar o pessoal para vir participar também. E amanhã a gente tem uma outra live. Eu quero convidar todo mundo para estar aqui também, às 8 horas da manhã, tá, gente? A gente vai falar sobre a transformação que eu tive na minha vida. Porque, como eu trabalhava CLT, mudei para assistente virtual, foi uma transformação bem grande na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, amanhã a gente vai falar sobre esse tema de transformação de vida e eu quero convidar vocês para estar comigo. Então, venham com a gente, né? A gente vai falar sobre o passo a passo de como ser assistente virtual, como conquistar essa liberdade financeira, né? Essa liberdade geográfica que a gente estava falando de viajar e aproveitar, mas continuar trabalhando, e também uma liberdade financeira, né? Então, de tempo, e acompanhem a gente. Espero vocês amanhã também na nossa live para falar sobre essas transformações. E muito obrigada por estarem aqui. Se lembrar de mais alguém que não participou da live de hoje, mas que quer ver a live de amanhã, já convida e chama para participar aqui, tá bom? Obrigada, gente. Até amanhã.